Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Márcia e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como funciona o sistema reprodutor masculino. Nós veremos a anatomia desse sistema, a fisiologia, que é a forma como ele funciona, além de autoconhecimento e autocuidado. Tudo bem? Vamos começar. Órgãos internos do sistema reprodutor masculino. Então, eu vou começar aqui embaixo pelo testículo, apontando aqui com o mouse. Então, esse é o órgão responsável pela produção de espermatozoides. Para quem não lembra, espermatozoide é o nome da célula reprodutiva, né? Masculina. Tudo bem? Em seguida, logo acima do testículo, temos uma outra estrutura chamada epidídimo. Essa estrutura ela vai ser responsável por armazenar os espermatozoides que foram produzidos no testículo. Seria um armazenamento temporário. Logo em seguida, a gente vai ver aqui um canal conectado, né, nesse sistema, que é o canal deferente. Esse canal deferente é o caminho por onde os espermatozoides irão passar. Nesta outra imagem, na verdade a mesma imagem, né? Tem essa outra estrutura aqui, que é a próstata. Vocês já devem ter muito ouvido falar sobre a próstata, sempre relacionado a câncer, tratamento, autocuidado masculino. Então, essa estrutura ela é responsável por produzir um líquido prostático. E esse líquido prostático ele vai formar o sêmen junto com a vesícula seminal. Então, essa outra estrutura aqui, ó, próximo da próstata, né, quase que conectado, é a vesícula seminal e ela produz um líquido que também ajuda na mobilidade dos espermatozoides. Então, juntando esse líquido da vesícula seminal com o líquido prostático, a gente vai ter a formação do que a gente chama de sêmen, tudo bem? Então, esse líquido, o sêmen, é uma estrutura na qual vai favorecer a locomoção dos espermatozoides. Em seguida, tem a uretra, tá? A uretra, ela tem aqui o comprimento do pênis, né? No caso dos homens, ela é ela é bem mais estendida, né? Na aula anterior eu falei da uretra feminina, que ela é muito curtinha. E é o canal por onde vai passar tanto a ejaculação, né, com os espermatozoides, quanto a urina. Então, essa estrutura uretra, ela vai estar tanto relacionada com o sistema reprodutor masculino, e também com o sistema urinário, tudo bem? Próximo. Sistema reprodutor masculino, agora a gente vai dar uma olhadinha na bolsa escrotal. Se vocês olharem aqui no testículo, ele vai estar envolto por uma bolsa, né? Que é chamada bolsa escrotal. O objetivo dela, ou a função dela, é proteger o testículo e manter a temperatura adequada. Para quem não sabe, a temperatura normal aí do corpo vai estar em torno de 36 graus, tá? Porém, para a sobrevivência dos espermatozoides, essa estrutura precisa manter uma temperatura 2 graus abaixo da temperatura do corpo, ou seja, em torno de 34 graus e meio. Se a temperatura aqui no testículo estivesse na mesma temperatura do corpo, os espermatozoides não sobreviveriam. Daí a importância dessa estrutura, de manter a manutenção, né, da temperatura adequada para a sobrevivência dos espermatozoides. Agora a gente vai ter uma outra estrutura que está relacionada com o sistema urinário, que é a bexiga urinária, tá? Vou falar dela porque ela está bem grande aqui, ela está bem representada, é interessante a gente conhecer. Então, é uma estrutura a função dela é armazenar a urina produzida pelos rins, né? Se a gente for estudar aí o sistema renal mais a fundo, a gente vai ver que os rins vão filtrar o nosso sangue, né? Isso acontece o tempo inteiro, e o resultado desse filtro, né? Vai ser a produção da urina, que vai sendo estocada aqui na bexiga urinária,
até o momento que a pessoa vai no banheiro, libera essa musculatura, abre um esfíncter e libera para a saída da urina, né? Que vocês percebem que também está conectado, né, com a uretra. Tudo bem? Dá para ver aqui a conexão. E aqui, para terminar, o pênis, tá? Então, o pênis é o órgão genital masculino, é do mais conhecido, né, relacionado com a reprodução, e também ele vai estar relacionado aí com o sistema urinário, né, pela presença da uretra. Então, a gente vai ver o pênis um pouquinho melhor, né? O que é esse órgão, como que ele funciona. Então, basicamente, ele é um órgão formado por... a gente vai ter essas duas estruturas mais acima, que é corpo cavernoso, né? E aqui embaixo a gente tem o corpo esponjoso, que é por onde vai passar a uretra. Como que funciona a questão do funcionamento do pênis? Basicamente, quando um homem fica excitado, né, que vai ter uma ereção, significa que esse corpo cavernoso, ou os corpos cavernosos, eles se enchem de sangue, e a presença desse sangue faz com que ele fique ereto, né? E caso isso não aconteça, ele fica numa posição de relaxamento, tudo bem? Não tem muito segredo, tá? Mais para frente eu vou comentar aqui sobre a glande, sobre a questão da higiene, mas já vou chegar nessa parte. Vamos lá. Higiene e saúde, né? Não menos importante que conhecer o nosso corpo é cuidar dele, mantê-lo seguro, né? Mantê-lo higienizado. Então vamos lá, né? Existe o mito da praticidade, que é disfarçada de mau hábito. Então é muito comum a gente ouvir falar: os homens é que são felizes porque eles podem fazer xixi em qualquer lugar, fazer em pé e tal, não precisa secar. Isso é um mito, tá? É uma praticidade disfarçada de mau hábito. Então, se a gente vai olhar a forma que a nossa cultura ensina os meninos, ela está completamente errada. O mau hábito de não se secar ao fazer xixi faz com que esse ambiente úmido, que sempre vai ficar um pouco de urina acumulado, além de causar um mau cheiro no final do dia, isso ainda vai causar o acúmulo de fungos, bactérias, né? E isso fica muito propício a desenvolvimento de doenças. Então, é importantíssimo que os meninos desenvolvam o bom hábito de fazer a higienização correta, sempre se secar ao ir ao banheiro. Isso é importante. Próximo, lavar as mãos antes e depois, né? A gente ouve muito falar em lavar as mãos depois de ir ao banheiro, mas o correto, a orientação mais correta é lavar antes e depois. Por quê? Se eu não lavo as mãos antes, eu estarei levando todas as bactérias, fungos e vírus que estão na minha mão suja para esse órgão, né? Tanto faz se mulheres ou homens, você estará levando sua mão suja no órgão e também poderá ter o desenvolvimento de doenças aí, de fungos, bactérias, enfim, né? Depende. Então, o mais correto é lavar, higienizar essas mãos antes, use o banheiro e lave novamente as mãos. Culturalmente, no nosso país, infelizmente, hábitos de higiene são ainda existe muito preconceito que vai estar colocando em xeque a masculinidade da pessoa que se cuida. Então, a gente também precisa quebrar essa barreira do preconceito e, enfim, lavar as mãos, ter um asseio com o próprio corpo, não é sinal de fragilidade, pelo contrário, sinal de inteligência e de autocuidado. Para terminar, hora do banho, atenção redobrada. Então, aqui é o nosso ratinho, né, para nos lembrar de que a higienização do corpo, a gente tem que dar uma atenção muito especial no momento do banho, né? Hoje, especificamente no caso dos meninos, eles precisam dar uma atenção especial na higienização de ânus, a higienização do pênis. Se você tem uma pele sensível, ter um sabonete íntimo, né, que vai ter um pH ali adequado para não causar irritação na pele,
puxar a pele ali do pênis, fazer a higienização correta, depois secar, manter sempre essa área limpa, livre dos fluidos que o próprio corpo produz, né, naturalmente. Então você tem que fazer essa higienização para evitar novamente a proliferação de fungos, bactérias que podem te trazer problemas em longa escala. O câncer no pênis ele está relacionado com a questão da falta de higiene. Então é preciso tomar cuidado e é preciso fazer essa higienização da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado, tá? Composto por vagina e vulva. Bom, então vamos iniciar pela parte externa do sistema, falando da vulva. Ela é composta por algumas estruturas. São elas: o monte pubiano, aqui na região superior, lábios maiores ou grandes lábios, nas laterais, mais externamente, lábios menores ou pequenos lábios, nas laterais, mais internamente, pelo clitóris, vestíbulo, bulbo vestibular e as glândulas vestibulares maiores. Vamos detalhar cada estrutura dessa. O monte pubiano é essa área superior que fica sobre a sínfise púbica. Ela é formada por pele e tecido adiposo subcutâneo, e na puberdade fica coberta pelos pelos pubianos. Os lábios maiores são duas pregas de pele que vão verticalmente do monte pubiano até o períneo, formando os limites laterais da vulva. Eles são revestidos por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Tem uma superfície externa, de coloração mais escura e coberta por pelos, e uma superfície interna, que é lisa e rosada, com presença de glândulas sebáceas que fazem a lubrificação. Entre essas superfícies, há uma camada de músculo liso, unido com tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo, além de nervos, vasos e outras glândulas. Os lábios menores são como se fossem pequenos lábios maiores, só que sem gordura. Eles são também duas pregas de pele, que ficam entre os lábios maiores. Eles se estendem lateralmente, partindo do clitóris até a região inferior. Próximo ao clitóris, essas duas pregas passam por cima dele, formando o prepúcio do clitóris, e por baixo, formando o frênulo dele, semelhante ao que ocorre no pênis. O vestíbulo é esse espaço entre os pequenos lábios, e é também onde se abrem os orifícios vaginal, o uretral externo, que fica abaixo do clitóris e acima do orifício da vagina, e o ósteo dos ductos das glândulas vestibulares maiores. E aí eu já aproveito para falar um pouquinho sobre elas. Elas são também chamadas de glândulas de Bartholin, e são como se fossem as glândulas bulbouretrais masculinas. Então, elas produzem um muco claro, que serve para lubrificação, e ele é secretado durante a excitação sexual, através dos ductos que se abrem no vestíbulo. Outro componente do vestíbulo são os bulbos do vestíbulo, que são duas estruturas laterais formadas por tecido erétil. O clitóris é como se fosse um mini pênis. Inclusive, eles são homólogos com relação à origem embrionária e também à histologia, sendo revestido por epitélio estratificado pavimentoso. Ele é composto, assim como o pênis, por dois corpos cavernosos de tecido erétil e uma parte esponjosa que fica na glande. Somente a parte externa do clitóris é visível, mas ele é bem maior do que podemos visualizar. Ele tem uma raiz, um corpo e uma glande, que é essa parte visível. E aqui é importante a gente saber que o clitóris é uma estrutura que tem um epitélio de alta sensibilidade cutânea, que vai ser importante nas respostas sexuais. A irrigação dele é feita pelos ramos superficial das artérias pudendas externas e pelo ramo profundo da artéria femoral. A drenagem venosa vai ser feita pelas veias pudendas externas, direto para a veia safena magna. A outra estrutura da genitália inferior é a vagina. Ela faz parte dos órgãos internos e é o órgão de cópula da mulher. Serve de canal para a passagem do líquido menstrual e forma a parte inferior do canal do parto. Ela é formada basicamente de músculo, ou seja, é um tubo fibromuscular revestido por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, distensível e que vai da abertura entre os lábios menores até o colo do útero. Ela fica posterior à bexiga e à uretra, e anterior ao reto, se relacionando com essas estruturas através das paredes, que são duas, uma anterior, relacionada com a base da bexiga e a uretra, inferiormente, e uma posterior,
que fica separada do reto pela escavação reto-uterina, ou também chamado de fundo de saco. O ósteo da vagina é capaz de sofrer grande distensão, sobretudo no momento do parto. E nas mulheres que ainda não tiveram uma relação sexual, existe uma fina membrana mucosa do orifício vaginal, que é chamada de ímen, que tem vários tamanhos e formatos. À medida que a vagina sobe para o colo do útero, ela vai ficando mais larga, e quando chega no colo, as paredes da vagina formam um recesso ao redor do colo do útero, que é chamado de fórnix da vagina, e tem divisão em partes anterior, que é formado pela parede anterior, posterior, formado pela parede posterior, e lateral, pelas paredes laterais. Esse fórnix é esse espaço que circunda o colo do útero, ficando entre ele e as paredes da vagina, certo? Ela é irrigada por ramos das artérias ilíacas internas e a drenagem venosa é feita pelas veias vaginais. Pronto, pessoal. Esse foi o trato genital inferior. Agora vamos ver as estruturas do superior. A primeira que vamos falar é o útero. Ele é o órgão feminino onde o embrião vai se desenvolver. É um órgão muscular oco de paredes grossas, com formato de pera. Portanto, é piriforme e se localiza na pelve, entre a bexiga e o reto. Especificamente, o útero da mulher não grávida, ou seja, o útero não gravídico, está na pelve menor, porque quando a mulher está grávida, ele aumenta muito de tamanho e acaba invadindo outros espaços. Geralmente, o útero fica na posição antivertida, ou seja, inclinado para frente e para cima com relação ao eixo da vagina, e antifletido, ou seja, curvado anteriormente com relação ao colo, formando um ângulo de flexão. E isso faz com que a maior parte dele esteja sobre a bexiga. Por isso, sua posição acaba mudando de acordo com o grau de enchimento da bexiga. Então, lembra aí, a posição normal do útero é antivertido e antifletido. Ele é dividido em duas partes, o corpo e o colo. O corpo é a maior parte, corresponde aos 2/3 superiores, é móvel e está entre as lâminas do ligamento largo. Ele tem uma face anterior, que fica voltada para a bexiga, sendo separada dela pela escavação vesículo-uterina, que é uma reflexão do peritônio, e uma face posterior, voltada para o intestino, que é separada dele pela escavação reto-uterina. Essa escavação separa tanto o corpo do útero e também uma parte do colo. Essa parte mais dilatada do corpo é o fundo do útero, e a parte mais estreitinha é o istmo do útero, que separa o corpo do colo. O colo, ou cérvice uterina, corresponde ao terço inferior mais estreito. Como o colo acaba entrando um pouco na vagina, ele é didaticamente dividido em duas porções. Uma porção supravaginal, ou seja, acima da vagina, que fica entre o istmo e a vagina, e uma porção vaginal, que adentra um pouco na região da vagina. Essa fendazinha no interior do útero corresponde à cavidade uterina. E essa partezinha que passa na região do colo é chamada de canal do colo do útero. E junto com a luz da vagina, forma o canal do parto por onde o feto passa. Bom, mas o útero é uma estrutura abdominal fixa. E o que mantém essa propriedade são os ligamentos do útero. Entre eles está o ligamento útero-ovárico, ou ligamento próprio do ovário. Como o próprio nome diz, ele liga o útero ao ovário. Isso logo abaixo e atrás da junção entre o útero e a tuba uterina. Outro ligamento importante é o ligamento redondo do útero. Ele fixa na região anterior e abaixo da junção útero-tubária e vai até a parede lateral da pelve. Outro ligamento é o ligamento largo do útero, que na verdade não é um ligamento fibroso. Ele é formado por duas lâminas de peritônio e ajuda a manter o útero na posição, indo das laterais do útero até as paredes laterais e o assoalho da pelve. Lateralmente, esse ligamento se prolonga e forma o ligamento suspensor do ovário. E entre essas lâminas de peritônio passam os ligamentos redondo e o ligamento ovárico. O ligamento largo é dividido em mesosalpinge superior, que fica entre o ovário e a tuba uterina, em mesovário posterior, onde o ovário se fixa superiormente, e o mesométrio inferior, que é a maior parte do ligamento largo e serve de mesentério para o útero. Claro que existem outros ligamentos,
mas não adiantaria muita coisa eu ficar falando deles aqui. Então, esses são os que eu acredito serem mais importantes, beleza? Pronto. A irrigação é feita pelas artérias uterinas e a drenagem venosa pelas veias uterinas, que entram no ligamento largo de cada lado, se unem para formar o plexo venoso uterino e drenam para as veias ilíacas internas. Bom, mas o útero, histologicamente, é composto por 3 camadas: o perimétrio, o miométrio e o endométrio. O perimétrio é a camada mais externa, ou serosa, constituída de tecido conjuntivo e mesotélio. O miométrio é a camada média. É a camada mais espessa e é formada por músculo liso disposto em fibras separados por tecido conjuntivo. Os vasos e nervos que suprem o útero passam por essa camada. E durante a gravidez, o miométrio cresce bastante, devido a fenômenos como hipertrofia e hiperplasia de células musculares. E é justamente essa camada a responsável por produzir as contrações uterinas no momento do parto e durante a menstruação, originando as cólicas menstruais. A camada mais interna, que forma o revestimento interno do útero, é o endométrio, que é um epitélio simples colunar formado por células ciliadas e secretoras, e uma lâmina própria, com tecido conjuntivo rico em fibroblasto e uma matriz extracelular, que contém glândulas tubulares simples. O endométrio ainda é subdividido em 2 camadas. A camada basal, que é mais profunda e próxima ao miométrio, formada por tecido conjuntivo e pela parte inicial das glândulas uterinas. E a camada funcional, formada por tecido conjuntivo, pela porção final das glândulas e por epitélio superficial. E é justamente essa camada quem vai sofrer as alterações que ocorrem durante o ciclo menstrual, como a descamação, por exemplo. Lembrando que a região da cérvice tem a histologia um pouco diferente do restante do útero. Ela tem uma mucosa revestida por epitélio simples colunar secretor de muco, presença de glândulas mucosas cervicais, tem poucas fibras de músculo liso e ela não descama durante a menstruação. A parte externa, que adentra ao lúmen da vagina, tem um epitélio diferente, que é o epitélio estratificado pavimentoso. Na região lateral do útero, onde se encontram os cornos uterinos, partem 2 estruturas tubulares que se abrem na cavidade peritoneal perto dos ovários. Essas estruturas são as tubas uterinas ou trompas de Falópio. Essas tubas têm a função de conduzir o ovócito liberado pelos ovários até o útero. Elas ficam como se fossem 2 braços do útero que vão receber os ovócitos. E a tuba uterina pode ser dividida em 4 partes. Então, indo da região lateral para a medial, começamos pelo infundíbulo. Ela é a extremidade que se abre na cavidade peritoneal através do ósteo abdominal. Na extremidade do infundíbulo, existem estruturas como se fossem franjinhas, que são chamadas de fímbrias. Elas vão ser responsáveis por capturar o ovócito liberado, e dentre elas há uma que se destaca, que é a fímbria ovárica. Essa fímbria é mais longa e mais ramificada que as outras, e se localiza no polo tubário do óvulo. Tem a ampola, que é essa parte mais larga e mais longa, e é justamente onde geralmente o óvulo vai ser fecundado. O istmo, que é a parte mais estreita e mais espessa e chega no corno uterino, e a parte uterina, que se adentra no útero, formando a parte intramural e mais curta da tuba. Ela se abre através do ósteo uterino na cavidade uterina. A irrigação é feita pelos ramos das artérias uterinas e ováricas e a drenagem venosa é feita pelas veias tubárias que drenam para as veias ováricas. Histologicamente, a parede da tuba uterina é formada por 3 camadas. Uma mucosa, com epitélio colunar simples e uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, e essa mucosa contém células ciliadas, que realizam um movimento ciliar em direção ao útero para ajudar no transporte do ovócito. E tem células secretoras que produzem muco. Tem uma camada espessa, de músculo liso, que vai ser a responsável por promover movimentos ativos durante a ovulação, também sendo importante para o transporte desse ovócito até o útero, e uma serosa, que é formada por folheto visceral de peritônio. E a última estrutura são os ovários. Eles são as gônadas femininas, têm o formato de amêndoa e são responsáveis por formar os ovócitos, estruturas que permitem a reprodução feminina. Além disso, como são glândulas endócrinas, vão produzir alguns hormônios importantes que nós vamos ver lá na fisiologia. E assim como temos 2 tubas, temos também 2 ovários,
suspensos na cavidade abdominal de cada lado pelo mesovário. Os vasos sanguíneos, linfáticos e nervos do ovário entram e saem na face anterior e superior, através do ligamento suspensor do ovário, que se continua com o mesovário. O ovário é fixado no útero pelo ligamento próprio do ovário ou útero ovárico, como eu disse antes. Bom, e a vascularização? A irrigação é feita pelas artérias ováricas, ramos diretos da artéria abdominal. E a drenagem venosa é feita por um conjunto de veias que forma o plexo pampiniforme, que se fundem para formar a veia ovárica. A direita vai desembocar na veia cava inferior e a esquerda vai para a veia renal esquerda, semelhante ao que ocorre lá no reprodutor masculino. Histologicamente, sua superfície é formada por epitélio germinativo, que é pavimentoso ou cúbico simples. Cobrindo esse epitélio, há uma camada de tecido conjuntivo denso que dá a cor esbranquiçada do ovário, que é a túnica albugínea. Abaixo dela, há a região cortical, onde encontramos a maior parte dos folículos ovarianos, que são um conjunto de ovócitos. E depois tem a região mais interna, que é a região medular do ovário, formada por tecido conjuntivo frouxo e um leito vascular abundante. E como é que são formados esses ovócitos e depois os óvulos? Bom, essa parte nós vamos ver lá na fisiologia, beleza?